Tá ligado, tô vendo. Não sei se com a senhora, mas lá a gente tem um acolhimento bem diferente. Eu beijo, eu brinco, eu abraço, a gente acolhe de forma humana as crianças. Lá todas as crianças têm que chegar, dar abraço, dar beijo, mesmo que não goste do toque, quem conhece sabe que eu vou lá e beijo, não interessa. É esse contato, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que acolher. Lógico, a gente vai respeitando espaços, de repente a gente já ultrapassa, e é engraçado porque as crianças gostam, elas pedem para voltar. Tô mentindo, mãe? Não? Então é o que acontece lá com a gente. Então eu vou falar um pouquinho, vocês podem me interromper, não tem problema. Eu fiz slides bem sucintos, mas eu falo bastante. Então, aqui um pouquinho para vocês entenderem sobre o autismo na classificação de doenças, tá? Internacional de doenças. O que, que a gente tem? A classificação que é o CID-10. No CID-10, que é a classificação internacional de doenças, ele traz o transtorno do espectro autista dividido mais ou menos em níveis. Não chega, o CID não deixa claro os níveis. Quem complementa o diagnóstico é o DSM-5, que é um outro livro de medicina que contempla as doenças, tá? Então aqui, só para vocês entenderem, deixa eu ver aqui um pouquinho. Posso ficar aqui? É tranquilo? Então, traz um pouquinho sobre o grau leve. O grau leve é o que menos tem comprometimento, mas tem, tá? Quando a gente fala de avaliação, a nossa equipe lá, eu tenho uma neuropsicopedagoga, eu tenho uma neuropsicóloga, eu tenho 2 psicólogas, eu tenho 2 fonos. A gente está fazendo uma pós em neurociência também, a equipe. Então, a equipe lá tem um domínio bem grande de conteúdo. A gente erra, erra. Por quê? Porque a criança tem ambientes diferentes. A avaliação lá conosco ocorre de 1 para 1. Será que é o mesmo ambiente traumático da escola, de 1 para 30? Ou em casa, onde ela sabe onde tem as coisas, aonde ela pode acessar, para onde ela pode correr? Então, a gente tenta dar sempre o melhor, mas pode acontecer erros. Mas a gente se baseia sempre no que a legislação, o que os livros de medicina nos embasam. Então, aqui a gente tem o grau leve. Tem comprometimento, sim, pode ter coordenação motora, leve, fina e grossa, principalmente convívio social, ele tem, mas ele evita. Né? E a gente pode ter movimentos repetitivos também, interesses restritos. São os flappings, são movimentos de cabeça, o balançar. Né? Então, tudo isso são detalhes que, às vezes, a gente também cutuca eles lá, porque eles precisam sair daquele ambiente confortável de 1 para 1. Se não o ambiente está confortável, ele vai expressar alguma alteração de comportamento? Não. Então, a gente brinca, estimula eles, cutuca eles para ver se eles realmente esboçam. Lógico, a gente não está judiando, pelo amor de Deus, mas é no carinho, é dar o beijo, o abraço, para a gente saber até onde vai esse nível de contato, convívio, a conversa, se ele vai manter a conversa com a gente. Então, a gente vai tentando sempre estimular para que ele devolva isso para a gente consiga avaliar. Se vai conseguir manter uma conversa, um teor de conversa do começo ao fim, que também é um problema dos autistas, começar um assunto e não terminar. Então, a gente vai avaliando cada um desses detalhes em cada conversinha, em cada acolhimento. Eu tenho um ouvido biônico lá, porque eu acompanho o corredor assim de forma sucinta, para ver se o pai e a mãe estão conversando, se o pai e a mãe brincam, se o pai e a mãe interagem, como que a criança responde à interação, se os pais estimulam. Por quê? Porque esse momento a presença dos pais é fundamental. Só que a gente pega muito pai lá esgotado, porque é difícil entender e fazer o manejo. Então, eu trouxe para vocês só algumas das informações que nos direcionam para um grau leve de autismo. Na sequência, a gente tem o moderado. Então, ele continua mantendo aquelas alterações de convívio social, algumas estereotipias, movimentos repetitivos, interesses restritos. Interesses restritos, tem criança que ama dinossauro. Tem criança que vai amar carros, vai amar cores, vai amar bichos. Cada um tem o seu gosto. Então, esses são interesses restritos. Porque, em vez de ele brincar de carrinho para o menino, ele vai focar nos dinossauros. A menina, em vez de brincar com a boneca, vai focar nos dinossauros. A menina esconde muito.
Então, os diagnósticos de menina também são mais tardios, porque ela é mais doce, ela não tem tantos comportamentos disruptivos, que a gente chama do impulso, do agredir, do brigar. Então, a menina, a gente acaba levando um pouco mais de tempo para diagnosticar, a não ser que seja um grau moderado a grave, tá? Que daí os comprometimentos vão além. Então, aqui, enfrentar maiores desafios para iniciar e manter conversas. Uma coisa importante no grau 1. O grau 1, no CID-10, ele trazia o Asperger aqui dentro. Então, a gente tem aquelas crianças também que têm uma fala muito culta, que são à frente do seu tempo, que mantêm um nível intelectual muito grande, que a gente até se assusta, às vezes, na hora de conversar, fala correta, a pronúncia correta, mantém a frase. Então, a gente tem sempre os dois lados para tudo. Tanto o nível 1, 2 e 3 de autismo, com um pezinho nas altas habilidades, quanto uma possibilidade de deficiência intelectual. Tá? Porque o histórico do autismo, ele é um primo da esquizofrenia, de um transtorno mental. Então, ele foi se dividindo porque foi também dividindo as doenças. Então, o autismo, antigamente, ele era lá da família da esquizofrenia, no começo, no primórdio dos estudos. O grau 3, aqui, então, a gente tem um comprometimento maior, as estereotipias. O que traz mais à tona no grau 3? A ausência total ou parcial da comunicação e entendimento de comandos e regras que a gente vai estar tentando inserir, seja no dia a dia, no banho, na conduta. Tudo é treino, só que é difícil. Tá? Muitas vezes precisa de suporte medicamentoso e, no caso do nível 3, que é uma briga que a gente tem bastante, que, além do medicamento, as terapias. Não tem como você mudar uma criança, mudar um cérebro, sem você ter a terapia de manejo. E entra terapia com fono, terapia com psicóloga, terapia com terapeuta ocupacional para as atividades de vida diária. Tem pais que conseguem fazer um pouco mais de manejo, porque tem um tempo mais hábil, a família consegue. Mas não é a realidade da maioria das famílias. Tá? Então, nessa briga, eu sempre falo, não adianta nem só medicar, nem só terapia. Acho que tem que ser um conjunto de ações. Tá tranquilo para vocês, para entender? Pode? O grau 2? Claro, claro. O grau 2 a gente tem restrições de interesses também. A gente tem uma criança que tem um atraso de fala, não ausência total, parcial, mas ele tem um atraso, ele tem intenção comunicativa, ele vai soltar algumas palavras. No neurodesenvolvimento dele, ele vai estar atrasado, por trocas fonéticas, por atraso global, que vai depender também do processo de parto, estimulação, que daí vai de família. A gente tem lá crianças de nível 2 que falam, mesmo errado, falam bastante, e eu tenho crianças de nível 2 que quase não falam. O que mais chama atenção no nível 2 hoje, que enquadra no padrão 2? A rigidez cognitiva. A dificuldade de entender regras de sociedade, de aceitar limites, de se comunicar. Ele se fecha, ele é rígido, ele não consegue pensar fora da caixa. Trabalhar com algo inesperado. Se é assim, vai ser assim. Se eu coloquei a cadeira assim, ela não pode estar assado. Ela tem que estar assim. Então, essa rigidez de entendimento das coisas faz com que tu tenha uma crise, tenha choque de informações, tenha resistência, tenha dificuldade no manejo daquela criança, até mesmo do adulto, tá? A gente tem pego bastante, nosso serviço atende de 0 a 17 anos. Eu tenho tentado dar suporte até 21 para alguns casos pontuais, que é o que a gente pega mais, a rigidez cognitiva. A dificuldade de entender os processos e aceitar as mudanças ou as necessidades de cada situação. Melhor? Nunca a gente pode considerar um fator só.
Sempre são somatórios, mas isso é um comportamento disruptivo, se repetido, né, e se estimulado. Então, isso é característica de um comportamento disruptivo, mas não pode ser direcionado apenas para o nível 2. Sempre vão ter outras características, tá? Nunca é um, são mais de 180 sinais que te auxiliam para o diagnóstico, mas nunca um só, tá? Sempre são vários, somatórios. Então, aqui o nível grave. Acho que eu passei demais, espera aí. 2. Espera aí. Óbvio que eu sou acelerada e ele não é tão rápido comigo. Eu sou sempre assim, tá, gente? Não, eu tento mudar, mas são 19, 20 anos, assim. Acho que talvez um pouco mais. As mudanças que tiveram, tá? Por que eu trouxe isso aqui? Porque é interessante o que a gente vai trabalhar. Para o INSS, para os auxílios, se não tiver o grau, a criança não consegue auxílio. E isso, para nós, é inadmissível. Por quê? Porque cada criança é única, cada criança tem a sua peculiaridade. E não quer dizer que ela é nível 1, que ela não precise de estimulação de coordenação motora fina e grossa. Então, assim, para nós isso é muito ruim, ter que descrever ou enquadrar em um número. Às vezes a necessidade vai muito além. Só que ela fala, ela tem autonomia, vai no banheiro. Gente, mas não quer dizer que ela não tem que ter alguém do lado dela para auxiliar em outras atividades, em algum momento. Então, assim, para nós isso é limitante. A gente entende como equipe terapêutica que não dá para enquadrar. Mas se nós não colocarmos dentro de um grau, a família e a criança ficam sem qualquer tipo de auxílio. Tá? Então, é isso que a gente fala que é um limitador. A gente está se adaptando por uma necessidade do sistema. E não o que é o importante para nós, que é a necessidade da criança e da família. Então, aqui teve a mudança dos códigos. Eles juntaram síndrome de Asperger, síndromes e o autismo. Então, eles reclassificaram novamente que o Código Internacional de Doenças, né, mais o DSM, que é de psiquiatria, que traz um pouquinho, então teve mudança. Então, eles colocaram agora o autismo dentro do DSM-5 e do CID-11, o autismo com deficiência intelectual e atraso de fala, o autismo com deficiência intelectual sem atraso de fala, o autismo sem deficiência intelectual com atraso de fala, o autismo sem deficiência intelectual e sem atraso de fala. Então, eles enquadraram meio que tudo. Todos esses sinais e sintomas de outras síndromes hoje foram inclusos todos dentro dessa nova classificação para facilitar. Só que daí, novamente, é onde a gente está tendo problema, que chega para fazer a consulta no INSS e o médico nega o auxílio porque não tem o grau. Mas hoje a gente entra em outra classificação. Tá? Então, aqui, o que eu falei para vocês, autismo sem transtorno de desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento de linguagem. A gente tem algumas crianças de nível 3 que elas não esboçam nem reação, nem interesse de fala, que é o que a gente chama, eles não têm essa iniciativa de fala. Então, a gente tem um comprometimento bem grande. Então, ausência de sons audíveis ou parecidos com emissão de sons de letras, de sons de frases. Então, esse é um comprometimento extremamente severo. Aqueles que têm intenção de falar, que você olha para eles e você não entende, que como se estivesse conversando, essa é uma intenção de fala. E tem aquele que já vai falar, né? Claro. Não. Não enquadra. No CID-11, na verdade, nesses aqui que eu trouxe, não, mas no 6A02, 5 e 6, daí ele tem outros comprometimentos. Daí ele amplia mais. F84. F84 era transtorno global de desenvolvimento, que entrava tudo daí. Aí, F84.1, autismo
típico F84.2, atípico F84, né? Ele ia dividindo dessas formas. Então, hoje entrou tudo no CID-11A. Aí entra aqui, ó, 6A025, 6A026, que daí eu nem trouxe, daí entram os outros problemas associados, tá? Porque a gente tem, importante, muita criança autista, e foi um dos critérios lá nosso que a gente teve bastante problema, de não aprender na escola e não evoluir porque não enxergavam, por problemas de visão, e não houve. São os dois transtornos. Gente, quando a gente fala de transtorno, é desenvolvimento. E quando fala em desenvolvimento, é cerebral. A gente pode ter várias áreas comprometidas. Certo? Então, assim, tudo vai depender da gravidade do processo, porque a gente tem problemas, às vezes, na gestação, descolamento de placenta, nutrição da gestante, que interfere bastante. A gente tem a questão de uso de drogas. A gente tem muitas coisas que vão interferir nesse processo. O descolamento de placenta, principalmente, ou placenta baixa, em vez do óvulo grudar aqui em cima, no fundo do útero, ele vai grudar aqui embaixo. Então, a gente diminui um pouco a nutrição. Na pós de neurociência que a gente está fazendo, na divisão lá, todo mundo já viu aquele que fecunda o óvulo, divide em 4, divide em 8, divide em 16. Foram encontradas divisões erradas, que entram nas síndromes genéticas, que daí vai trazer algum outro tipo de transtorno associado. Porque o autismo, até certo tempo atrás, ele era um diagnóstico secundário. E ele ainda é. Se a criança tem transtorno genético, se tem alguma alteração, o autismo ele é secundário à síndrome genética. Porque ele não desenvolveu por uma alteração na genética. Teve alteração lá nos cromossomos, causou o autismo, causou sinais do autismo. Então, o autismo ele englobou tudo. Todas essas síndromes. Por isso que também aumentou o número de diagnósticos. Porque, eu não sei que síndrome é, mas tem essa e essa característica, autismo. Vocês conseguem entender um pouquinho do porquê que também aumentou? Fica mais fácil enquadrar tudo no autismo. Por quê? Porque o tratamento vai ser o mesmo. Estimulação, medicação. Estimulação, medicação. Não vai sair desse viés. Lógico, os transtornos de visuais, auditivos, a gente tem criança surda, que precisa de aparelho, usa óculos, mas tudo está dentro do transtorno de desenvolvimento. Aí entram as síndromes genéticas e o autismo como secundário. Tranquilo? Deu para entender um pouquinho? Quer perguntar mais alguma coisa? Ficou claro? Sim? Então, aqui um pouquinho do que eu falei para vocês sobre o autismo. Quer falar alguma coisa? Gente, eu trouxe o autismo aqui um pouquinho, porque o convite principal é para falar sobre crise convulsiva. Mas não tem como falar da crise sem a gente citar um pouquinho. Eu já ia citar, mas de forma mais sucinta. Mas, com o pedido, eu aumentei um pouquinho os slides. Quando eu falei para vocês de transtornos e alterações genéticas, aonde que é a formação? Cerebral. Então, se um cérebro tem um tipo de transtorno de má formação, a gente tem grande chance dessa criança desenvolver crises convulsivas. Por quê? Porque existem falhas de comunicação, existem falhas nas sinapses cerebrais, existem falhas lá dentro na formação. Então, é muito comum essas crianças terem crises. Mas quais crises, Larissa? A gente vai falar. Que são as crises de ausência que têm acontecido com frequência nas escolas. Por quê? A criança entra em surto por causa do barulho, ela vai sentar lá e vai travar. Mas não é uma crise que está se debatendo, não é uma crise que está agitada, né? Ela simplesmente faz uma crise de ausência. Crises de ausência são características fundamentais de crises epiléticas, crises convulsivas. Tá? Eu trouxe vídeo para mostrar para vocês entenderem um pouquinho, para facilitar, porque às vezes só falando a gente não consegue. Então, 1% da população vai ter aí essas crises, é comum, tá tudo bem. O importante é a gente saber o que fazer, ok? Então, a gente tem vários tipos de crises, né? Mas eu preciso que vocês entendam que essas duas classificações são as mais importantes.
Crises convulsivas generalizadas, que vão pegar o corpo todo, que é aquele paciente que vai se debater, que vai se contrair, que a gente tem que auxiliar, monitorar e, às vezes, chamar socorro, ok? E tem as... Oi. Só do meu slide anterior, porque eu vou falando, né, gente? 30% dos autistas vão ter essa alteração. Nível cerebral não tem jeito, tá? 1% da população e 30% dos autistas. Sempre, tá? Porque vai depender daqueles fatores, medicação e terapia, tá? Com estimulação, a gente consegue voltar do 3 para o 2, 2 para o 1 e o 1 ficar sem sintomas, que é o que acontece com a maioria dos adultos de hoje. Que são, se tu vai ver, conversar com os pais, muitos pais, mas eu tinha isso, eu tinha isso, eu tinha isso. Tinha uma forma diferente dos pais trabalharem, com autonomia. A gente também tem uma super proteção dos pais de hoje, que não deixa se expor, não deixa cair, não deixa bater, não deixa... Então, são crianças que não criam estratégias para se virar. Mas, sim, se não tiver estimulação adequada, se não tiver tratamento, vai fazer o quê? Vai piorar. Do 1 vai evoluir para o 2 e do 2 pode chegar até o 3. É que é o acolhimento. É o acolhimento, é o que a gente faz lá. Lembra que eu falei quando eu abro que eu não quero saber se eles gostam ou não de abraçar? Não só por isso, aí tem que avaliar, porque o que pode acontecer? Ele se sente acolhido ali, aí no acolhimento ele vai, naquele lugar ele gosta de abraçar. Eu tenho vários pais, a gente faz um monte de foto e vídeo, por quê? Porque lá eles abraçam, lá eles beijam, lá eles aceitam, e em casa ou na escola não. Não tem a ver com o processo evolutivo. Tá? O processo evolutivo da criança é ter autonomia para fazer as atividades de vida diária, banheiro, banho, a alimentação, arrumar os brinquedos, entender os comandos, ter uma autonomia. Isso sim, a gente interfere. Coordenação motora fina, grossa, recortar, colar, pular, amarelinha. Amarelinha, muita criança não sabe pular, não tem nem equilíbrio para fazer isso aqui. Tu vai lá, eles estão pulando tudo assim, ou vai com um pezinho, a amarelinha inteira. Então, o abraçar não tem a ver especificamente com evolução, mas a interação social, sim. Como ele convive com os amigos, como ele conversa, como ele participa das atividades. Porque, geralmente, eles são mais acuados, eles ficam mais no cantinho deles. Assim, ó, isso são as estereotipias. São aqueles movimentos repetitivos que eles fazem. Isso é com o tempo. Tu pode chegar para ele, tu não precisa, eu tô aqui, tá tudo bem. Tudo forma de manejo. Olha, tu não precisa expressar dessa forma, me dá um abraço. Quando você ficar feliz, em vez de bater a mão, dá um abraço. São técnicas, mas não tem porquê ao cérebro. É uma descarga cerebral naquele momento que vai fazer com que ele, em vez de expressar... Quando a gente fala de comunicação e interação, e a rigidez, o que eu tenho? Eu tenho crianças que, às vezes, se tu perguntar, os pais perguntam, como foi na escola hoje? Foi bom. Tá, mas tu apanhou na escola hoje, como é que foi bom? Ele não sabe expressar o bom, o ruim, o feliz, o triste. Então, essa régua de sentimentos, tu pode usar. Tem uma régua que a gente usa lá no Ser Mais, que a gente tenta explicar para os pais o uso das figurinhas. Quando você estiver feliz, você vai expressar com um sorriso, com um abraço.
em vez de usar as estereotipias. Ou daí a gente pega na mãozinha e fala assim, ó, vem aqui, essa daqui é a mãozinha, vem aqui, assim, tá tudo bem, vamos comemorar dessa forma. São orientações que a gente pode fazer, mas a descarga cerebral continua. Ele só tem que aprender a lidar com isso. Professor, vou te pedir para a gente tirar as dúvidas de treino no meu momento. Pode ser? Daí ela toca a parte da crise convulsiva, que é importante nós sabemos manejar, né? E aí essas dúvidas depois a gente esclarece lá na minha parte. Pode ser? Mas tem tudo solução, tá? Não se preocupe. E principalmente, já vou antecipar sobre essa questão de estereotipia, trabalhar com as outras crianças. Na verdade, o que a gente precisa fazer é explicar para as outras que aquilo ali é uma forma dela se autorregular. Então, tentar impedir aquilo pode desencadear uma crise muito pior. Entendeu? Então, a ideia principal é que os demais entendam. Os outros pais, as outras crianças, entendam que aquilo é o padrão daquela criança se autorregular, de ela se tranquilizar. Ou até, muitas vezes, de expressar uma alegria, ou até de se autoestimular, para ela conseguir realizar a tarefa, né, a proposta de atividade que você está fazendo, ela precisa fazer aquela estereotipia. Então, o que a gente precisa fazer é trazer para os neurotípicos, né, os normais, como você usou ali a palavra, a gente não usa isso. A gente fala assim, típicos e atípicos. Tá? Trazer para os neurotípicos a informação para que ele não fique nem no deboche, nem no bullying, nem nenhuma brincadeira a respeito desse comportamento. Beleza? Mas depois a gente complementa lá no meu momento. Sim, mas o colégio precisa falar. Entendeu? Por exemplo, na escola dos meus filhos, uma escola particular. Passou o mês de abril inteiro, não teve nenhuma palestra para falar sobre autismo. Nenhuma. E eu chamei, provoquei o colégio, e vergonhosamente esse colégio não convidou as outras famílias, porque as famílias atípicas, todas sabem o que se passa. Todas sofrem. Quem precisa ser educado são as outras. Entendeu? E o que falta é isso. Aí eu pedi o plano político-pedagógico da escola. Cadê? Quero ler. Quero ver se tem alguma coisa sobre inclusão. Sequer me deram acesso. Eu sou advogado também, além de professor de educação física. Vou movimentar isso aí na esfera judicial, infelizmente. Para vergonha dessa escola. Quer falar, mãe? Uhum. 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 Isso, acolhimento. Uhum. Aham. Uhum. 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 É. Uhum. É. É. Por isso que a gente faz o acolhimento diferente, porque, olha, tem um peso surreal na hora do manejo. Eu tiro eles lá do corredor, pego no colo, levo para minha sala. Sempre o importante é tirar o foco da crise ou daquele momento que está irritando, né? Ou vem me ajudar, vem fazer aqui um negócio comigo, eu coloco trabalhar lá, carimbar, pegar impressão, tá tudo certo, tá? Rabisca a minha mesa, a minha mão, tá tudo certo.
Então, vamos voltar para as crises. Crises convulsivas generalizadas, que vão afetar o corpo todo, e as crises parciais, que são as focais, que chamam a atenção porque elas passam despercebidas. É aquela pessoa que, às vezes, vai mexer só um lado do rosto, vai ficar tremendo só uma parte do rosto ou só uma parte do corpo, que você não entende. Esses pacientes que têm as focais e as generalizadas, para quando o paciente já tem epilepsia, ele sente que vai ter a crise. Então, eles falam. E o que a gente pode fazer para ajudá-los? Enfim, eu trouxe aqui mais ou menos o que eu já falei para vocês. Parciais afetam partes do corpo. Eu escrevi, mas eu sabia que eu ia falar antes de passar o slide. Eu também fui professora, tá? Imaginem, coitado dos meus alunos, para me acompanhar. Então, a variedade de sintomas são gigantes, tá? Vão tremer só o olho. Se vocês verem, tem crise convulsiva, que é só o olho, principalmente crise por estresse, que pode causar descarga cerebral. A crise convulsiva é uma descarga cerebral, que pode acontecer de um lado do cérebro ou o cérebro todo. Então, aonde afetar aquela área do cérebro é aonde a crise vai se expor. Vai aparecer, seja no tremor, seja no tremor de membros, tremor de hemiface, de uma parte do rosto, de só cílio, principalmente crise nervosa associada à descarga cerebral, é bem característico um dos olhos só apresentar tremor, ou quando é o cérebro todo, uma crise generalizada, que pode estar acompanhada de liberação de esfíncter. A pessoa pode fazer xixi, pode fazer cocô, porque tu tem uma contração muscular, uma descarga que vai contrair e depois ela vai relaxar. E a hora que relaxa, o esfíncter anal e o uretral são músculos que vão contrair e depois vão relaxar da mesma forma, tá? Então, isso é bem importante, tá claro. Eu vou aprender até o final. As evoluções. Uma crise focal, ela pode sim evoluir para uma generalizada. Então, é importante a gente reconhecer e identificar quando é focal, quando é generalizada. Bem comum as generalizadas também estarem associadas a episódios de febre. Aí não é só criança, tá? Adulto que atinge temperatura elevada e varia. Na literatura fala de 40 a 41 graus, a pessoa já pode ter uma crise convulsiva febril. Isso acontece muito com criança. Mas como eu trabalhei em pronto-socorro e no SAMU, a gente já pegou criança com 38 convulsionando. Tá? Então, cada organismo é um. A regra fala 40 a 41 graus, mas tem criança que vai fazer com 38. Então, por isso que é importante sempre monitorar, acompanhar e evidenciar para a gente poder fazer o manejo. Tá? Sempre evitar. Cada crise convulsiva, ela queima neurônio daquela região. Então, pacientes portadores de epilepsia, eles vão ficando com transtornos e perdas neuronais importantes, que vão atrasar fala, movimento. Então, um paciente epilético que não toma seus medicamentos e tem crise de repetição, esse cérebro, a gente fala, vai fritar, vai sequelar, vai morrer neurônio. E são neurônios que não vão ser reconstruídos. Então, ele, com o tempo, aos seus 40, 50 anos, ele vai ter uma demência, ele vai ter atraso de movimentação. Por quê? É o cérebro que manda o comando. Se esse cérebro está sequelado, está queimado o neurônio, ele não vai entender. Então, ele vai ter marcha reduzida, vai ter a demência e outros transtornos associados, dependendo da área do cérebro que foi afetada. Tá? Isso é bem importante, as pessoas não têm essa noção. Tanto, vou aproveitar uma deixa, não só a crise convulsiva, mas também a hipoglicemia. Então, por isso que diabéticos têm que se cuidar. Cada crise hipoglicêmica baixou demais a glicose, vai sequelar o cérebro, tá? E não tem reversão, são áreas que não são reconstruídas. Alimento? É, combustível. Então, aqui, ó, as tônico-clônicas são aquelas generalizadas que geralmente a pessoa começa a se debater, tá? Que é aquela que vai cair, é aquela que vai ter um transtorno. O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Nessas crises, quando o paciente já tem epilepsia de longa data, já usa medicamento, ele já sente os sinais. Podem ser os escotomas, são manchas brancas que vão aparecendo no olho.
um desconforto gástrico, um mal-estar gástrico. Cada paciente vai ter o teu sintoma. Ele já vai falar, vou ter uma crise. Então, ele já tenta ele mesmo sentar num lugar ou ir para um lugar aberto. O que nós podemos fazer? Afastar qualquer objeto que tem próximo da pessoa, ficar ao lado dela e pedir se ela tomou a medicação. Por quê? Uma crise convulsiva, simples, normal e de primeira vez, leva de 3 a 5 minutos. Ela é muito rápida. Por mais que quando a gente está junto, parece que passou uma meia hora, 1 hora. Não sei se alguém aqui já viu uma crise convulsiva. Já? Então, é assustador, né? E assim, é de 3 a 5 minutos, é muito rápida. Só que, por isso que é importante, controlar o tempo. Passou desse tempo, ela está evoluindo para um mal epilético. Aí tem que chamar socorro. Tá? Se ela toma medicação ou ela esqueceu hoje, a chance dela ter uma crise é grande. Vai ter a crise, vai acordar, vai passar todo o processo de contração, de liberação, vai acordar e ela tem que tomar o remédio dela. Não acordou, a gente chama SAMU. Tá? Por quê? Precisa medicar e muitas vezes encaminhar para o hospital para ver se não tem alguma outra alteração. É a primeira vez? A gente precisa saber por que convulsionou. Teve febre? Não, não teve. 10 minutos, tá bom, senhor? Teve febre? Não vi. Então, coloca, porque naquele momento ela pode ter feito um pico febril. Não teve febre, então a gente tem que investigar. Foi única, foi um estresse, foi uma hipoglicemia que às vezes pode causar? Beleza. Acordou, melhorou, não teve liberação de esfíncter, foi uma crise rápida. Então, a gente observa. Caso tenha novamente, procure ajuda. Ou quem tem convênio já pode procurar um neuro, fazer uma tomografia e tentar investigar. Por quê? O que causa também? Tumor, AVC. Então, em pacientes idosos, a gente investiga a possibilidade de AVC, ver se toma anticoagulante, AS, se caiu, bateu a cabeça. Por isso que a gente não deixa dormir também, porque, né, pós um trauma, para observar se não teve sangramento, o inchaço cerebral pode causar uma crise. Então, são critérios minuciosos que a gente tem que olhar. Então, para ir... Mas tem que levar. Tem que levar. Tem que levar. Uhum. Tem que levar. E tem que comunicar a escola. Tem que fazer tudo. Uhum. É que daí não é medicação. A hipoglicemia, se o paciente não afundou, é uma comidinha. É um pão com carboidrato de longa absorção, uma Coca-Cola, um leite condensado, que também coisa pouca, tá? Uma água com açúcar, tá? É leve. Só. Uhum. E daí com alimentação resolve. Uhum. Eu vou falar aqui para vocês, lógico que né, eu tenho 10 minutos agora, então as crises de ausência que eu passei... Ai, desculpa, meu. Se ela tiver alteração cerebral e acompanhamento, sim. Tanto que para mal epilético em criança, que tem 20, 30 crises por dia, está sendo usado o canabidiol hoje. Mas tem criança que chega a ter 50 crises por dia, tá? Tem. Se ele não sabe identificar a crise, ele vai cair. Isso. Tá? Então, as crises de ausência que eu falei para vocês, qualquer coisa, depois eles podem encaminhar minha palestra também, que eu mandei os links para vocês assistirem crises. Eu peguei umas imagens aqui para vocês identificarem quando é uma crise de ausência, que é aquilo que eu falei. A sala está torando, a criançada berrando, e a pessoa vai estar lá travada. Tu pode chamar, ela não vai nem piscar, ela não vai reagir. É diferente de você cutucar e ela... desculpa, eu me perdi, estava viajando aqui. Não, ela é uma criança que tu pode cutucar, ela vai permanecer intacta.
Tá? Então, as crises de ausência também são bem comuns. As mioclônicas são os musculares que a gente tem, tá? Mais de sistema muscular que acaba interferindo, e as atônitas, que eu vou deixar bem bonitinho para vocês. Aqui, ó, eu deixei os links, eu escolhi uns vídeos bem legais para vocês que vocês possam ver com calma, tá? Se puderem, disponibilizo, pode ser, daí cada um assiste, isso. E se quiserem, daí também pode passar ou depois perguntar, mas é só o modelinho mesmo para vocês entenderem, tá? Não tem o que fazer. Só registrar para que a mãe possa investigar, porque são as crises de ausência, pergunta dela. Se tem crise de ausência, o que a gente faz? Nada. Só ver se não vai evoluir, porque lembra que eu falei que elas podem começar parciais e evoluírem para as generalizadas, então ficar de olho nisso, e se não, comunicar a mãe para que ela possa avisar o médico para pedir exames, fazer tomografia, eletroencefalo. Tomografia, gente, não vai mostrar muita coisa. A gente tem que ficar claro isso, nem diagnostica autismo, nem nada, a não ser tumor, nem alteração de vasos para ver se a tomografia vai identificar. Tem que ser angiotomografia. Então, o que a gente faz? Eletroencefalo, que vai ler a frequência do cérebro. Quando tem crise convulsiva, ele altera a frequência, senão o cérebro vai se manter uma frequência que nem a do coração. Tá? Então, assim, não é nem tomografia que vai resolver, é eletroencefalograma. Tá? Mas é só isso, cuidar para não evoluir. Aqui tem um slide bem legal que eu deixei do que a gente fazer. Não tem idade. Pode começar. Pode ser frequente. E daí pode começar a qualquer momento. Tudo vai depender do motivo desencadeante, que pode ser um tombo, pode ser um AVC, pode ser uma febre, tudo em qualquer momento da vida. Tá? E daí os bebezinhos são mais como um febril, né? Lógico, teve 2 febres, 2 crises convulsivas, uma febril e uma não, tem que investigar porque tem mais coisa nesse cérebro daí, tá? Oi? Oh, bastante. Abstinência de droga também, tá? Causa bastante crise. É um cérebro bem sequelado. Daí ele já não tem os comandos certinho, tá? A abstinência leva bastante crise convulsiva. E bebida... O álcool, por mais que não entre no quadro de drogas, ela é uma droga. Paciente que usa álcool constantemente, ele faz hepatopatia e encefalopatia. Lembra que eu falei que inchou o cérebro, ele vai levar a crise? Inchou o cérebro, vai levar a crise convulsiva. É um paciente que é usuário de álcool de longa data, tem um fígado destruído já, que agora está comprometendo já o cérebro também. Tá? Daí pode levar 5 minutos, gente. Esse é o slide quase final. Aqui orientações importantes, tá? Vocês estão vendo que o paciente ele tem que ser deitado. Lembra que eu falei de afastar tudo que tem próximo para evitar que ele se machuque, bata a cabeça, bata o corpo. Não segurar pernas e braços. Por quê? Porque o paciente não tem coordenação daquilo ali, deixa se bater. O que a gente vai segurar? A cabeça, porque a cabeça tem um maior prejuízo. Segura a cabeça, geralmente lateraliza, né? Deixa de ladinho para ele não engolir a saliva dele. Então, deixa de lado. Se não der para deixar de lado, fica segurando a cabeça dele de barriga para cima. Por quê? Porque se tu virar a cabeça, às vezes tu vai desnucar ele, né? Porque ele está duro, ele está rígido. Então, a gente geralmente vira assim que ele amolece, que começa a relaxar. E afasta tudo para ele não se machucar, não prender nada em lugar nenhum, tá? Posiciona, então, pós-crise de ladinho, porque ele vai entrar no período pós-ictal. Moço, o pós-ictal, que é o período de sonolência excessiva, tá? Que é quando o cérebro está... eu vou falar num modo bem simples. Desligou o disjuntor e vai ligar de novo, tá? Então, reiniciando o processo. Fez o download, agora vai reiniciar o processo cerebral, tá? Alguém conta o tempo. Lembra que eu falei para vocês, 3 a 5 minutos é uma crise normal, é rápida. Passou disso, tem que acionar daí o socorro, ok? Ver se tem alguma identificação. Alguns usam carteirinha, que são epiléticos, tem medicação no bolso para tomar. A gente já atendeu vários no SAMU que tinha cartelinha no bolso. Ok? Eu já te passo, tá? E aqui está sempre observando, cuidando e afastando as pessoas, porque de repente chega todo mundo e naquele momento ele precisa ter uma ventilação adequada para melhorar o processo de respiração. Não conter. Não segurar, não segurar as...
eu trouxe esse slide porque todo mundo pergunta. Toda vez eu vou mostrar por que não tem que cuidar com a língua. Aqui, ó, eu trouxe porque eu faço essa apresentação, fiz com as escolas já. Toda apresentação eles perguntam sobre a língua. O que acontece? Lembra que eu falei que relaxa, músculo contrai? A língua, ela é o quê? Um músculo. Então, quando ela relaxa, ela fecha. Então, por isso que a gente fala de segurar a cabeça e hiperestender. Em vez de ficar reto, fazer uma hiperextensão, porque daí ele abre aqui. A pessoa continua respirando. Não puxa a língua, não segura a língua. Não faz nada, porque ele vai contrair os dentes. Então, geralmente, tem paciente que se morde, que se machuca. A única coisa é hiperestender a cabeça para que o ar possa passar, porque a língua, no momento da crise, vai relaxar e vai obstruir. É isso que acontece. Jamais, porque vai perder o dedo. Tá? Então, assim, a contração é muito grande. O que tem que vocês entender que relaxou músculo, lembra que eu falei contrai, relaxa. Músculo, língua, fechou, hiperestende cabeça, deixa respirar e deixa a crise passar. Só dando meu pitaco aqui, né? A língua, ela está presa. É impossível uma pessoa morrer por engolir a língua, tá? Isso é um mito. Tá? Então, deixando bem claro para vocês, não tentem abrir a boca, vocês vão ser mordidos e pode também machucar a pessoa. Então, não é a conduta correta, isso é mito, beleza? Eu trago esse slide sempre, tá? Sempre vai rolar essa pergunta e tá tudo bem. A gente está aqui para ensinar e para ajudar e para contribuir, tá bom, gente? No ambiente do tatame, né, vários professores aqui, você tem um ambiente seguro para não precisar conter o aluno. Entendeu? Aconteceu a crise convulsiva, posiciona, lateraliza, né? Posiciona dessa forma, limpa o ambiente para não ficar nada corto contuso ali disponível, que alguém possa se machucar ou a própria pessoa que está convulsionando, e não contenha, porque a nossa primeira, né, segurar para não se debater. Não. É uma descarga elétrica, como ela falou, né? Neurológica. Então o corpo ele vai fazer o movimento e depois vai parar, tá? Então, gente, concluímos que o que a gente precisa saber? Identificar o tipo. Porque a gente sabendo que é uma parcial, pode ficar só ali, mas ela também pode evoluir. E se evoluir, o que eu tenho que fazer? Se a pessoa sabe ou não sabe, o importante é a gente limpar o ambiente, deixar tudo preparado, não segurar para não causar fratura, não puxar a língua, não pôr a mão na boca e, ao término da crise, lateralizar para que ela possa sair a saliva, porque a língua está relaxada, então ela não vai conseguir fazer o movimento de deglutição, deixa babar, está tudo bem. Se fez xixi e cocô também está tudo bem. Lógico, é uma crise mais grave. E, se acaso passar de 5 minutos, chamar o SAMU para que ela possa ter atendimento, porque daí passou de crise convulsiva para um mal epilético. Fechou, gente? Vomitei tudo em 1 hora. Mas, enfim, espero que tenha ficado claro. Fico à disposição para tirar dúvidas. E esses links eu acho importante, depois pode passar no grupo, ou se conhecem, para que vocês possam assistir e ver uma crise como funciona. Muito obrigada. Obrigada. Agradecer